A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade que o Senhor nos concede, vamos estudar a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Profeta. Nós estamos estudando o tema geral, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, cujo comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. E como nós temos aprendido com estas lições preciosas, não é verdade? Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja você aluno, seja você professor, se inscreva, deixe aí o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, o comentário das lições e também o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta de suma importância, principalmente para nós que amamos a Escola Bíblica Dominical. O textuário nos diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 ao 29 e Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí em sua casa. Vamos então para a introdução desta lição. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. A lição passada, meus irmãos, que foi uma lição introdutória acerca dos dons ministeriais, nós estudamos o dom ministerial de apóstolo. E agora nós vamos estudar o ministério de profeta. É interessante, meus irmãos, que, juntamente com os apóstolos, os profetas eram as colunas da igreja. E nós vamos aprender nesta lição que há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento. Há uma diferença, sim, meus irmãos, mas os profetas são atuais. Eles existem nos dias de hoje. Não são bem usados conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, não é verdade? Mas existem sim nos dias de hoje. Nós vamos aprender com esta lição muito acerca deste tema. Vamos aqui para o número 1. O profeta do Antigo Testamento. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Meus irmãos, agora nós vamos ver o conceito de profeta, primeiramente no Antigo Testamento. Nós sabemos que profeta é aquele que fala no lugar de outro. Ele fala no lugar de quem? No lugar de Deus. Sim. Então veja a incumbência, a responsabilidade do profeta. Ele vai representar Deus. É como se fosse Moisés e Arão. É uma tipologia. Arão é o profeta e Moisés é Deus, pois foi isso que Deus falou para Moisés. Você vai ser como Deus. Então Arão falava em nome de Moisés. Como Moisés era pesado de língua, ele enviou Arão para falar em seu lugar diante de Faraó. Então Arão falava no lugar de Moisés para Faraó.
Então, o profeta no Antigo Testamento, ele falava no lugar de Deus. E nós temos tantos profetas, né? Os profetas literários, como Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel. Nós temos aí os profetas que profetizaram e aconteciam, né? Como Elias, Eliseu e tantos outros, Samuel. Então, o profeta, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós vamos aprender nesta lição, ele é diferente do Novo. Número 2, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Então veja o ofício do profeta. É aquele que vai revelar o oculto. É aquele que vai trazer uma palavra de paz ou de juízo. Como muitas das vezes os profetas entravam nas cidades e os anciões, os juízes daquela cidade vinham ao encontro do profeta para o recepcionar, tremendo, e diziam para eles: a sua vinda é de paz ou é de guerra? Porque um profeta ou vinha para trazer uma palavra de juízo ou de bênção. E quando era uma palavra de juízo, meus irmãos, o cara tinha que tremer na base mesmo, porque acontecia. Os juízes vinham tremendo. A sua vinda aqui é de paz ou de guerra? Então o profeta, ele trazia essas palavras, né? Ele revelava o oculto, como foi o caso do profeta Eliseu, o rei da Síria. Ele armava alguns planos, como eles iam pegar Israel na emboscada. E Deus revelava ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falava para o rei, e o rei não caía na armadilha do rei da Síria, o rei de Israel. E o rei da Síria pensava que tinha alguém ali no seu exército que estava contando os seus segredos para o rei de Israel, e não era. O profeta Eliseu estava na sua recâmara, no lugar mais íntimo, escondido, ninguém falava com ele ali, mas Deus revelava e ele contava para o rei de Israel. O rei de Israel, então, se escapava da emboscada do rei da Síria. Como é bom você ter um profeta perto de você. Quando você anda com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você sempre tem um profeta ali para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Como foi o caso do profeta Natã. Além dele ser um vidente, como na época era chamado, ele também era um conselheiro. Então o profeta também pode dar conselhos. Número 3, o profetismo. Isso é um movimento, nós sabemos perfeitamente. O comentarista ele vai dar aqui um resumo acerca do profetismo. Foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo deste movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então a história, meus irmãos, fala acerca desse movimento chamado de profetismo, aonde o povo de Israel e de Judá se levantaram, né, para proclamar o monoteísmo, né, que eles serviam ao único Deus, eles denunciavam a idolatria, eles profetizavam verdadeiramente, né, a palavra, a lei. E eles ali foram muitos perseguidos, muitos mortos, muitos foram torturados, porque o profeta, ele é perseguido, ele sofre, porque a pessoa está no erro. E vem o profeta para denunciar aquele erro. A pessoa não vai achar bom, não é verdade? Então muitos reis, muitas autoridades perseguiam os profetas, prendiam alguns. Nós temos, por exemplo, a cidade de Jerusalém. Muitos reis reinaram ali. E a maioria daqueles reis que reinaram ali eram maus. E os profetas vinham e traziam palavras de juízo. O que é que os reis ali faziam? Matavam os profetas. A cidade que mais matou o profeta se chama Jerusalém.
Jerusalém é uma cidade que matou muitos profetas que foram enviados por Deus. É uma cidade manchada de sangue de homens inocentes, profetas de Deus. Nós temos aqui o tópico de número 2. O profeta no Novo Testamento. Número 1. A importância do termo profeta no Novo Testamento. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Agora nós vamos estudar os profetas no Novo Testamento. É interessante que primeiro Deus estabeleceu apóstolos. Não é que haja uma hierarquia. É que primeiro Deus instituiu os apóstolos para presidirem nas igrejas. Segundo, Deus instituiu os profetas. Então, como a igreja estava no início ali, estavam surgindo os apóstolos, depois os profetas, eles andavam juntos, os apóstolos e os profetas. É por isso que nós estamos aí nesse fundamento deles, né? Que nós vamos aprender aqui. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, meus irmãos, hoje nós estamos edificados nessa pedra angular que é Cristo. Mas o fundamento foi dado pelos apóstolos e profetas. Ou seja, ninguém pode colocar outro fundamento pelo qual Cristo já colocou. Os apóstolos e os profetas escreveram o Novo Testamento. Esse é o fundamento. É essa palavra, é essa doutrina que nós devemos seguir. Amém, meus irmãos? O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Vamos aqui para o número 2. O ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. Meus irmãos, então aqui está a grande diferença. O profeta no Antigo Testamento era chamado de vidente, pois ele falava de coisas que iriam acontecer. Mas o profeta do Novo Testamento, meus irmãos, ele profetiza a palavra. É aquele que interpreta o Novo Testamento e prega. Ele traz ali uma palavra revelada. Às vezes Deus vai usar ele em profecia, sim, porque ele é um profeta, mas ele é aquele que prega a palavra. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. O profeta no Antigo Testamento, ele recebia a mensagem de Deus e levava para o povo. E o profeta do Novo Testamento, da mesma forma, ele recebe a mensagem de Deus, que é a sua palavra, e ele traz para o povo. Ele prega, ele ensina, e ele vai trazer ali uma mensagem revelada, inspirada, iluminada para o povo. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Número 3. O objetivo do dom ministerial de profeta. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro propósito, anote aí. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta é o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Segundo,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta é para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e também ao conhecimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui em Efésios 4, versículo 11 ao 16, nós temos o objetivo do dom ministerial de profeta. É para esse objetivo. Não é para outro propósito senão esse. Vamos aqui para o tópico 3, estamos terminando. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Número 1. Simplicidade versus arrogância. Aqui já está, meus irmãos, a diferença do verdadeiro profeta para o falso. O falso é arrogante, o verdadeiro é simples. Então, o simples é aquele que é o verdadeiro profeta. Ele profetiza, mas ele não se exalta a si mesmo. Ele prega a palavra, mas ele logo desaparece, porque quem tem que aparecer é aquele que lhe trouxe a revelação da mensagem. Ele ensina com autoridade, ele prega, ele vai trazer uma mensagem revelada, profunda, mas ele não quer autopromoção. Já o falso profeta só pensa em si. Meus irmãos, essa é a diferença. Quando você vê uma pessoa que só pensa em si, esse é o falso profeta. Em seus status e benefícios, ele profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Esse é o falso profeta. Meus irmãos, ele não quer saber da edificação da igreja. Ele não quer saber que os irmãos cheguem à estatura perfeita. Não. Ele não quer saber em que nós estejamos unidos. Não. Ele só quer enganar, iludir, mentir. O objetivo dele é a autopromoção. Esse é o falso profeta. No número 2 vai nos dizer que nós vamos conhecer esses falsos profetas pelo quê? Pelos seus frutos. Foi isso que Jesus Cristo disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Jesus está falando aqui acerca dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmão, irmã, você é aluno, você é professor da escola dominical, coloca uma coisa na sua cabeça. O falso profeta, ele não vem como lobo, ele vem como ovelha. O falso profeta, por fora ele é ovelha, mas por dentro, interiormente, ele é um lobo devorador. Ele só quer enganar, mentir, iludir. Ele só quer o benefício próprio. O falso profeta, quando ele está trazendo uma profecia, ele vai falar em nome de Deus. Ele vai chorar. Ele vai falar em línguas estranhas. Ele vai abrir a Bíblia. Mas você vai conhecer ele como? Não é pela sua performance. É pelos seus frutos. Teve um falso profeta aí na internet que falou que no dia 30 muita coisa terrível ia acontecer, uma catástrofe, que de madrugada as pessoas iam amanhecer mortas pela rua, nas calçadas, nos mercados, e nada aconteceu. E eu fui ver o vídeo dele, ele chorava. Ele falava em língua estranha. Ele abria a Bíblia, lia um versículo, falava em nome de Deus.
Veja como o falso profeta, exteriormente, ele parece uma ovelha. Ele parece uma ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Número 3. Ainda sobre o falso profeta. Meus irmãos, então nós devemos tomar cuidado acerca do falso profeta. Nós sabemos que existem os verdadeiros. Os verdadeiros estão sendo abafados pelos falsos, que são muitos. E eles estão aí na internet. Você deve olhar e prestar atenção nos seus frutos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.